Ok, pessoal, direito penal e processo penal, revisão geral, professor Muniz. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: majoritariamente, entende-se que, de acordo com o conceito analítico de crime, pessoal, crime é um fato típico, ilícito e culpável, certo? Então, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Lembrando que ilícito é a mesma coisa que antijurídico, tá? Crime é um fato típico, ou seja, tem que estar previsto na lei. Tem que ser um fato ilícito, ou seja, contrária à lei. Não aconteceu por legítima defesa, não aconteceu por estado de necessidade, tá? É uma coisa que está contra a lei. E culpável porque alguém tem que ser culpado. Porque existem casos de inimputabilidade, onde mesmo a pessoa praticando fato típico ilícito, ela seria inimputável, ou seja, ela não seria punida, beleza? Então, o que é o conceito de crime de acordo com o conceito analítico? Crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá bom? Quem acertou essa questão? Gabarito letra C, certo? Acertaram essa questão? Sim? Podemos partir? Então, coloca aí na sua cabeça. Essa questão caiu na Rio Grande do Norte, Polícia Penal do Rio Grande do Norte, 2017. Lá. Então, tá aqui o conceito de crime, tá? Ó. Tipicidade, antijurídico e culpabilidade. Beleza? É o conceito majoritário, fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. É o conceito aí adotado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Se você quiser depois ver na aula essa 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 degravação, ela vai para subir para a plataforma quando a aula subir, tranquilo? Bora na segunda questão que diz o seguinte: antijurídico, pessoal, o que é o antijurídico? Antijurídico é porque é contra o ordenamento jurídico, ou seja, o que é um fato típico? É porque aquela conduta que aquele cara praticou de um crime, ele está previsto na lei. Só que aquela conduta é contra, tá escrito, tá, mas é contra, se ele praticar essa conduta, é contra a lei. O fato de ser contra a lei é porque é antijurídico, tá bom? Mas existem exceções, por exemplo, se ele pratica um crime em legítima defesa, em estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, aí sim é uma excludente de licitude, uma excludente de antijuridicidade, ok? Mas se cai na sua prova o conceito analítico de crime, crime é o fato, para que um conceito, uma coisa seja considerado crime, o crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Decora esse item C aí. Bora na segunda. Vamos lá. Vinícius sofre sonambulismo desde a mais tenra idade. Certa noite, durante o sono, Vinícius, em estado de consciência, se levanta e se dirige até o escritório de sua casa e pega uma tesoura na gaveta. Nesse momento, sua esposa toca em seu ombro para levá-la de volta à cama, ocasião em que Vinícius, ainda sonâmbulo, se vira e desfere 5 golpes com tesoura em sua esposa, na altura do abdômen. Ato contínuo, Vinícius retorna para o quarto e continua seu sono, enquanto sua esposa cai inconsciente e morre minutos depois, em virtude da excessiva perda de sangue. Pessoal, o Vinícius, o que é que vai acontecer com ele? Será que ele praticou um crime? É crime, ele praticou o crime. Mas vamos lá. Em relação à conduta dele, a conduta está dentro do fato típico, né? A conduta dele foi dolosa ou foi culposa? Será que ele teve o dolo de praticar esse crime? Será que foi uma conduta dolosa? Será que ele queria praticar esse crime? Será que seria uma conduta dolosa? Não, né, pessoal? Por quê? Porque ele estava sonâmbulo. O fato dele estar sonâmbulo exclui a intenção dele matar, o dolo de matar. Então, o sonambulismo é uma das causas que exclui o fato típico. Por quê? Porque não vai ter conduta e, consequentemente,
não tem fato típico. Tá bom? Então, nesse caso, ele não praticou um crime, pois o estado de inconsciência vai excluir a conduta e, consequentemente, o fato típico. Porque não teve voluntariedade, não teve dolo no movimento. Ele estava sonâmbulo. Então, nesse caso, letra D. Letra D, o gabarito. Tá lá. Ó, se o agente não atua dolosamente ou culposamente, não existe ação. Isso pode acontecer quando o sujeito ele se vê ali impedido de atuar. Então, por exemplo, quando você está diante de uma coação física irresistível, exclui o fato típico. Movimentos reflexos, o cara deu um susto, o cara estava com a faca na mão, acabou matando o colega sem querer. Movimentos reflexos. Estados de inconsciência, por exemplo, que é a questão do sonambulismo, né? Tudo isso exclui o crime, exclui o fato típico, porque ele não teve vontade de praticar aquilo. Ele estava no estado total de inconsciência. Então, segunda questão, letra D. Quem acertou essa questão? Bora na terceira? Vamos lá. Revisão, hein, pessoal, hoje, vamos lá. Essa aula já tem na plataforma para você assistir sobre esses temas. Vamos lá. Joana, com dolo de matar, injeta substância mortífera em Plínio. Ao observar que ele estava deitado e por julgar que sua pretensa vítima estava em sono profundo, né? Ele não sabia Joana, contudo, que Plínio, naquele momento, já se encontrava morto, o que foi devidamente constatado por laudo pericial. Nessa hipótese, de acordo com a legislação, é correto afirmar que Joana. Vamos lá, pessoal. Situação aqui. A Joana estava com o dolo de matar. Opa, ela já tinha um ânimos necandi, né? Dolo de matar. Injetou uma substância mortífera no Plínio, né? Injetou uma substância mortífera no Plínio, ao observar que ele estava deitado, né? E por julgar que sua pretensa vítima estava ali num sono profundo. Não sabia Joana que o Plínio, naquele momento, já se encontrava morto. Plínio estava morto. Ou seja, ela injetou uma coisa no cara que já estava morto. Ou seja, o objeto, ele era impróprio. Ou seja, ocorreu uma impropriedade do objeto. Propriedade do objeto. Professor, quando eu pratico uma ação e o meio que eu empreguei é um meio ineficaz ou impropriedade do objeto, que tipo de crime é esse? Como é que você vai matar uma pessoa que já está morta? Isso aqui seria o quê? Crime impossível. Crime impossível. Por quê? Porque o cara já estava morto. O objeto que ia receber aquela ação, ali no caso a injeção, ele era um objeto impróprio. E aí, Joana vai ser punida ou não? Aqui nós temos um crime impossível. Não tem como eu punir uma coisa de um crime impossível. Ela tentou matar algo que estava morto. Nesse caso, ó, letra B, ela não será punida, porque nessa hipótese não se pune a tentativa. Por quê? Porque a impropriedade do objeto, ou seja, toda vida que eu tenho, aqui ó, no artigo 17 é bem claro, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ou seja, eu não posso punir a tentativa quando, né, por ineficácia absoluta do meio ou por uma absoluta impropriedade do objeto. Ou seja, nesse caso aqui, foi a impropriedade do objeto, porque o objeto que ela queria matar era impróprio porque ele já estava morto. Então, nesse caso, é o que a gente chama de crime impossível. Pessoal, deu para entender essa questão?
Por exemplo, eu posso citar um outro exemplo aqui. Roubo com o uso de uma faca de papel. Envenenar com uma substância que não seja venenosa. Como é que eu vou envenenar aqui algo que não é venenoso? Como é que eu vou roubar com uma faca de papel? Então, aqui nesse caso, seria por ineficácia absoluta do meio que eu empreguei para praticar o crime. Então, nesse caso também, seria crime impossível. Por exemplo, atirar em um morto, provocar um aborto em quem não está grávida. Ou seja, é crime impossível. Por quê? Pela impropriedade do objeto. Letra B. Quarta. Analise as afirmativas sobre o direito penal. Diz crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado. Certo ou errado, pessoal? Aí. Diz-se crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Tá certo? Se ele queria o resultado, ele assume o risco, correto, é o crime doloso. Quando ele assume o risco, a gente chama isso aqui de dolo eventual. Quando ele quis diretamente, a gente chama de dolo direto. Beleza? Dolo direto. Vamos lá. A tentativa é sempre punida com a mesma pena do crime consumado. Tá certo? Não, pessoal, a tentativa, na verdade, ela é punida com a pena do crime consumado com uma redução. Então, eu vou punir, no nosso ordenamento jurídico, a tentativa não é a mesma pena que o crime consumado. A tentativa, ela tem uma pena, é a pena do crime consumado diminuído de um valor. Então, tá errado. Diz-se crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, toda vida que eu dei causa a um resultado, porque eu fui negligente, eu fui um cara descuidado, né, fui imprudente, ou fui imperito, não foi sem querer, o cara morreu, o cara foi lesionado, mas eu não queria. Mas foi por uma negligência minha. Então a gente diz que é crime culposo. Correto. Então nós temos 1 e 3, né? Confere aí. Letra D, ó. Então tá aqui. Como eu falei para vocês, esses comentários aqui vão para a plataforma de vocês. Vocês querem ou não querem esses comentários? Se vocês não quiserem, eu tiro os comentários e boto só as questões. Esses comentários aqui foi o colega Hugo que colocou para facilitar depois que vocês forem ler. Mas tudo que eu estou falando está aqui no comentário. Só estou resumindo de uma forma para acelerar a aula. Tá certo? Então, por exemplo, como eu falei, quando o cara quer o resultado, é o dolo direto. Quando ele assume o risco de produzir aquele resultado, é o que a gente chama de dolo eventual. Tá bom? Questão 5. De acordo com o Código Penal, são causas de exclusão de licitude. Pessoal, quais são as excludentes de licitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Então, anote aí no seu material. Quais são as excludentes de licitude? São essas 4 aqui. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Está lá no artigo 23, ele traz ali do Código Penal quais são as excludentes de licitude, tá bom? É o ler, o colega até colocou, ó, ler, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito dever legal e o exercício regular do direito. Vamos lá, pessoal. Sexta questão diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem? Quem é que está em legítima defesa? O cara que repele uma injusta agressão, utilizando meios proporcionais, ou seja, meios moderados, uma agressão que foi atual, que pode ser uma agressão atual ou iminente, para proteger a vida de sua ou de uma outra pessoa. Então, você pode marcar aqui letra B, que é o nosso gabarito. Esse aqui é o conceito da legítima defesa e pode estar caindo na sua prova, tá? Ou seja, legítima defesa, você utiliza os meios necessários para repelir uma injusta agressão, uma agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então tá aqui o comentário artigo 25, vai para a plataforma de vocês, para vocês dar uma lidazinha mais aprofundada.
Bora aqui na sétima questão. O homicídio ele é considerado qualificado. Quando? Quando é que o homicídio é qualificado? Vamos lá. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por um motivo torpe. Correto, já aqui o nosso gabarito, tá? Se eu pratico um homicídio pagando ou prometendo uma recompensa por quem praticar, né, aquele homicídio, ou se eu mato uma pessoa por um motivo repugnante, uma coisa, por exemplo, o cara matou os pais para ficar com a herança, um motivo torpe. Então, nesse caso, são hipóteses sim de qualificação. Se ele mata por relevante valor moral, é o que a gente chama de homicídio o quê? Privilegiado. Sobre o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aqui é o privilegiado. Por relevante valor social, privilegiado. Ou seja, no homicídio privilegiado, você tem uma diminuição de pena, né? Beleza, pessoal. Letra A, tá bom? Então tá aqui no artigo 121, parágrafo 2º, ele traz as hipóteses em que o homicídio qualificado que pode cair na sua prova. Por exemplo, nós temos aí paga ou promessa de recompensa, motivo torpe, por motivo fútil, empregando veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou qualquer outro meio cruel, traição, emboscada, dissimulação, ou qualquer meio que dificulte a defesa da pessoa, por exemplo, matar pelas costas, né? Famosa queima de arquivo, quando você mata para assegurar a ocultação e impunidade de um outro crime. Beleza? Então é isso. Outro detalhe. Qual o nome daquela lei que incluíram mais uma qualificadora no crime de homicídio? Relacionada à criança. Vocês lembram? Tem uma outra qualificadora que foi incluída aí. Quando você mata uma pessoa, a criança, né? Ali o adolescente, onde ele tem o quê? Menor que quantos anos? Vocês lembram? Não lembra, pessoal? Coloca aí no chat. 14, isso, menor de 14 anos. Aí é um caso de homicídio qualificado também, tá? Outro caso também, quando você mata uma pessoa utilizando qual tipo de arma, que agora se tornou qualificado? Quando você mata uma pessoa com qual tipo de arma? Ah, praticou homicídio, mas estava com arma de uso proibido ou restrito também. É um caso que vai tornar qualificado o homicídio, que são duas qualificadoras que entraram recentemente também, tá? Bora na oitava, muito bom. As lesões corporais descritas no inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, prevendo pena de reclusão de 1 a 5 anos em razão dos resultados, né? Quais são os resultados? Se eu pratiquei uma lesão numa pessoa e ela ficou incapaz de trabalhar por mais de 30 dias, gerou perigo de vida para ela, gerou uma debilidade permanente daquele membro dela, do sentido, da função, gerou uma aceleração do parto. Professor, que tipo de lesão é essa? É grave ou gravíssima? É grave, né? Quando ele fala, gerou uma situação de incapacidade no cara, onde o cara ficou mais de 30 dias sem trabalhar, gerou perigo de vida para o cara. Debilidade permanente não é perda, porque se for perda, é gravíssima. Se gerou uma debilidade permanente do membro, no sentido da função, também é grave. Acelerou o parto, é grave. Se gerou o aborto, é gravíssimo. Aqui, então, nós temos um tipo de lesão corporal de natureza grave. É o bizu do PIDA. Pidão, né? Quais são os casos que geram lesão grave? Reclusão de 1 a 5 anos. É o PIDA, ou seja, perigo de vida, incapacidade por mais de 30 dias, debilidade permanente e aceleração do parto. Vamos aqui na nona questão. Considere o seguinte tipo penal. Expor a perigo a vida ou a saúde de uma pessoa sobre sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-o de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a um trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Pessoal, que crime é esse?
eu exponho a perigo a vida de uma pessoa, que eu estou sobre a responsabilidade, ela está sobre a minha responsabilidade, estou com a finalidade para educar, para ensinar, para tratar em custódia, né? Então eu começo a privar a alimentação daquela pessoa, começo a sujeitar a trabalhos excessivos, abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, tudo isso é o que a gente chama do crime de maus tratos. Ok? Crime de maus tratos está aqui no artigo 136, crimes contra a pessoa. Quem acertou essa questão? Pessoal, não se sintam acanhados. Falem com o professor no chat, tá? Eu gosto dessa interação. Nós temos duas turmas hoje. Pronto. Deu para entender que esse crime aqui de expor o perigo à vida de uma pessoa que está sob a sua responsabilidade, isso é crime de maus tratos. Vamos aqui na 10ª. Considere que Fernando, penalmente imputável de 25 anos, com a consciência e vontade, instigue e induza o Camilo, que somente tem 15 anos, a fazer o quê? A roubar. Lembrando que, como ele tem 15 anos, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional análogo ao delito de roubo. Quem instigou? O Fernando. Será que o Fernando pode responder pelo crime? Pode, porque ele instigou e induziu. Como ele instigou ou induziu o colega de 15 anos a praticar o roubo, então ele entra como um partícipe, né? Porque ele induziu, mas ele não foi roubar com ele. Se ele tivesse ido roubar junto com o menino, ele ia responder pelo crime do roubo, mas também pelo crime de quê? Corrupção de menores, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, ele não foi, ele só induziu o menino a praticar. Ele é partícipe, certo? Do crime de roubo, beleza? Ele vai ser responsabilizado sim, beleza? Letra D. Pergunta: professor, o fato dele ser partícipe, lembra que no crime de roubo, quando ele é praticado por duas ou mais pessoas, é um caso de aumento de pena? Vocês lembram que no crime de roubo tem isso? Se o crime de roubo ele é praticado por duas ou mais pessoas, lá, se o crime de roubo é praticado por duas ou mais pessoas, vocês lembram que é um caso de aumento de pena no roubo? Pronto. Perguntinha: qual é a decisão do STF ou dos tribunais superiores que dizem: se o cara é só partícipe, será que o fato dele ser partícipe, só dele ter induzido, conta como concurso de pessoas para efeito de aumentar a pena para ele? Sim, conta sim. Quer ver? Então aqui, ó, letra D responde como partícipe, né, do delito, mesmo ele só instigando. Te pergunto, olha aqui, ó. Olha essa decisão aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, STJ, ó. O fato de o roubo ter sido praticado junto com o agente que é inimputável, no caso o menino lá tinha 15 anos, não afasta a causa de aumento referente ao concurso de pessoas lá no crime de roubo. Então é importante essa decisão que vocês têm que levar para a prova de vocês. Fica assim normal crime majorado, como se fosse concurso de duas ou mais pessoas, mesmo ele sendo só partícipe. Entendeu? Por quê? Porque o cara contribuiu para uma maior intimação da vítima, entendeu? Elevou as consequências, elevou a gravidade daquela ação. Então, ele utiliza o menor para praticar o crime. O menor é a autoria imediata. Ele pratica o crime em parceria com o menor, com o autor. Ele induziu o cara, o menor, a praticar o crime. Então, ele é partícipe. Então, tem esses três conceitos. O cara é partícipe se ele induz ou instiga a pessoa a praticar o crime. Se ele utiliza o menor para praticar o crime, o cara que é maior de idade, ele é o autor imediato. O autor imediato seria o menor. E o cara que pratica o crime juntamente com o menor, ou seja, os dois estão na ação, o cara vai responder pelo crime que eles praticaram, mas também o crime de corrupção de menor, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa questão foi excelente. Gabarito aqui, letra D de dado. Questão de número 11. Vamos lá. Luciano, com o objetivo de obter uma vantagem ilícita,
induziu alguém em erro. Utilizou-se de um documento particular, por ela falsificado, para aquela ocasião, e como intentado, ela queria, na verdade, era praticar um crime de estelionato e enganar uma outra pessoa. Te pergunto, será que a Luciana responde só por falsificação de documento, né? Ou ela responde somente pelo estelionato, ou ela responde pelos dois? Coloca aí no chat. De novo, a Luciana, ela queria. Qual o objetivo final dela? Não era o estelionato, mas ela teve um crime e meio para poder chegar no estelionato. Ela fez o quê? Falsificou o documento para poder enganar. E aí? Pessoal, ela responde só pelo estelionato, viu? O estelionato, ele vai acabar absolvendo o crime de falsificação. Para quem não sabia, é assim, tá bom? Então, nessa hipótese, considerando-se apenas os dados que foram narrados, a Luciana ela deve responder apenas pelo crime de estelionato, estando o delito de falsificação absolvido. Tá bom? O professor não sabia, não, pois é assim mesmo, tá? Ó, olha a súmula 17 do STJ que diz o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Ou seja, se eu pratico estelionato, olha, tudo na vida é o objetivo. Qual era o seu objetivo? Era falsificar? Não, era praticar o estelionato. Ah, mas eu tive que falsificar o documento para praticar. Beleza, o crime de estelionato vai absolver o crime de roubo. O crime de roubo não, o crime de falsificação de documento. Ok? Então, questãozinha gabarito da 11, letra E. 12. Vamos lá. Maria e João emanciparam o filho Gabriel, de 17 anos, por considerarem-no bastante maduro para a idade. Ele era maduro, mas ele só tinha 17. Gabriel, por sua vez, com o objetivo de economizar dinheiro, adquire um aparelho de telefone celular da última geração do amigo de Lucas, que tem 18 anos. R$ 100. Pô, se é um aparelho da última geração, o cara comprando por R$ 100, tem coisa errada, né? Sabendo que o objeto é produto de crime. Opa, o menino sabia que era produto de crime. Que crime é esse? Que crime é que o Gabriel cometeu? Comprei um celular que eu sabia que era fruto de roubo por R$ 100. E aí? Receptação. Mas te pergunto, quantos anos ele tinha? 17. Se ele tem 17 anos, se o cara tem 17 anos, aí te pergunto, ele responde por crime ou não? Vamos lá, coloca no chat. Ah, professor, mas é porque a mãe dele emancipou ele por causa da maturidade dele. Não importa se emancipou, o que vale para a lei é a idade que está lá no documento. Ele completou 18 anos? Não completou. Então ele não comete crime. A emancipação do Gabriel não quer dizer nada. Entendeu? Né? Ou seja, o menino não cometeu crime, não.
Ó, Gabriel, mesmo que ele seja emancipado, ele não responderá por crime. Eu acho que é a letra C. Por quê? Ele responde por ato infracional análogo ao delito de receptação, porque ele tem 17 anos. Mas, vamos lá. Qual a resposta correta aqui? Gabriel, mesmo que ele seja emancipado, ele não responde pelo crime. Verdade. O que ele vai responder, na verdade, é o quê? Ele vai ser responsabilizado por ato infracional análogo ao delito de receptação. Entendeu? Sim. Impede a sua responsabilidade. Não impede. Ele vai ser, sim, responsabilizado por ato infracional análogo ao delito de receptação, porque o menor, ele não comete crime, ele comete ato infracional equiparado àquele crime. Fechou? Bora na 13. IDECAN 2022. Alexandre nutre. Vamos lá. Alexandre nutre um desejo sexual arrebatador por Janaína. Após anos de convívio respeitoso e sem que qualquer pessoa soubesse de seus desejos, descobriu que a Janaína trai seu marido Carlos constantemente. Ele descobriu que a Janaína trai o seu marido constantemente. Após muito pensar, resolveu obrigar a Janaína a com ele se relacionar, sob pena de contar tudo sobre as traições ao marido Carlos. Por essa razão, Janaína cedeu e se relacionou com Alexandre. Nessa hipótese, trata-se de o quê? Que é isso aí, pessoal? Crime é esse? O cara coagiu, né? Ameaçou. Que crime é esse? Será que é assédio, importunação, estupro, violência sexual mediante a fraude? Isso é estupro, pessoal. Estupro. Beleza? Crime de estupro. O que é que o artigo 203 do estupro diz? Constranger alguém, utilizando violência ou grave ameaça, que foi, no caso foi uma ameaça, né, que ele fez, a ter conjunção carnal com ele ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Entendeu? Eu vou ler até aqui para vocês, ó, a situação. Vamos lá. A violência moral, ela caracteriza-se pela ameaça, que é, segundo Damásio, a promessa de causar à pessoa um dano determinado e grave. Deveria, deve ser séria e realizável, ou seja, tem que ter realmente a capacidade de prejudicar ela. No caso, ele ameaçou contar as traições dela, né? Beleza? Detalhe, a ameaça tem que ser grave, ou seja, que aquele mal que foi prometido seja real, para que ele obtenha o efeito moral desejado. Beleza? Então é isso. Letra E, estupro. 14. Aquele que, com a intenção de estuprar uma mulher, mantém com ela sob coação relação sexual e, após encerrada a prática delituosa do estupro, resolve matar a vítima, desferindo contra ela facadas que provocam excessivas perdas de sangue, sendo causa da morte conforme laudo pericial. Responderá por qual crime aí, pessoal? Ele estuprou, depois matou. São crimes diferentes, porém foram praticados pela mesma pessoa, ou seja, ele responde ali por estupro e também pelo homicídio. Confere? Em concurso material, ou seja, soma-se as penas. Letra C de caso ou gabarito, estupro, e também responde pelo homicídio. É o que a gente chama em concurso material. Por que em concurso material? Porque ele responde pelos dois crimes, soma-se as penas. Por isso que a gente chama de concurso material. Ok? Quem acertou essa questão? Questão boa.
Pronto, vamos lá. 15. Juliana é mãe de Alice, que tem 13 anos. Certo dia, Juliana vê Alice praticar a conjunção carnal com o vizinho, que é o Aurélio, de 30 anos. Mesmo horrorizada com a cena, Juliana resolve não intervir para impedir a continuidade do ato, pois ela não queria criar nenhum aborrecimento com o vizinho. E aí, pessoal, vocês acham que a Juliana pode responder por algum crime pelo fato de não ter impedido? Ela é mãe da menina, a menina tem 13 anos. Pessoal, ela praticou uma omissão imprópria ainda. Por quê? Porque ela era mãe e era a figura de garantidor, ela tinha um dever de cuidado. Por omissão, ela praticou qual crime também? Estupro. Estupro de vulnerável na forma de omissão. Por quê? Ora, porque ela viu e não fez nada. E a menina tinha 13 anos. Menos que 14. Viu, não fez nada. Entendeu? Aurélia e Juliana respondem por estupro de vulnerável, praticado em concurso de pessoas. Aurélio via ação, Juliana via omissão. E aí? Letra E, tá, pessoal? Cuidado, não é em concurso de pessoas. Eles não tinham liame. Eles não combinaram, não. Concurso é quando tem combinação dos dois. Ela viu, só que ela só omitiu. Então não posso dizer que é concurso. Entendeu? No concurso eu tenho que ter um liame, eu tenho que ter uma combinação. Eles combinaram alguma coisa? Não. A Juliana, ela pode. Por que ele disse poderá responder? Porque ainda vai para a justiça e tal, vai ser analisado. Princípio da presunção de inocência. Ela poderá responder por estupro praticado via omissão imprópria. Isso aqui é verdade. Estupro de vulnerável, né? Vocês me compreenderam, pessoal, essa questão? É um peguinho aí, né? Muita gente deve ter errado essa questão. Quem acertou? Questão excelente. Excelente. Por que que não pode ser concurso de pessoas? Porque o Aurélia e a Juliana não combinaram fazer nada. Tá bom? Então tá aí. 16. Ao realizar uma perícia em processo relativo ao crime de moeda falsa, Patrícia, perita criminal, percebeu que a cédula que foi falsificada era de uma moeda estrangeira. Nesse momento, o trabalho pericial deve. Pessoal, vamos lá. Ela falsificou moeda estrangeira. Entra no crime de falsa moeda? Será que eu posso prosseguir com a investigação? Ou só existe o crime de falsificação de falsa moeda se for com moeda de curso nacional, moeda falsa? Pode prosseguir normalmente, minha filha, com a sua investigação, porque a lei fala, pode ser tanto moeda nacional quanto por falsificação de moeda estrangeira. Então, pode sim prosseguir normalmente, né, para a investigação, para que se tenha uma conclusão sobre a ocorrência ou não, se existiu aquele crime de moeda falsa. Letra A. Então tá aqui, ó. Que é que o artigo 289 do CP fala? Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal, ou seja, não pode ser qualquer moeda. Ah, professor, vou falsificar uma moeda de R$ 90. Existe? Não existe. Existe de 50, de 100, né? Uma oncinha, um peixe, um vintezinho, ó. Moeda de curso legal. Então, se você falsifica moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, então, ó, pode ser no país ou no estrangeiro. Tá? A conduta é de falsificar o papel moeda, seja no Brasil ou no exterior. Pode ser o dólar, pode ser o euro. Então, se ela está dizendo, olha, nós estamos com dúvida, era do estrangeiro, pode ou não prosseguir na investigação? Pode. Pode, porque mesmo pode ser até de curso estrangeiro. 17.
O Código Penal brasileiro tipifica como crime contra a fé pública. Dentre esses crimes dessa alternativa, qual é crime contra a fé pública que eu posso considerar? Calúnia não é, peculado é contra a administração pública, calúnia é crimes contra ali a honra, apropriação indébita é crimes contra o patrimônio. Agora, falsificação de moeda, sim, é um crime contra a fé pública, né? Artigo 289. Questão 19, vamos lá. Terminamos todas as questões de direito penal. Agora nós entraremos nas questões de processo penal. Pessoal, gostaram da aula de penal? As questões que eu trouxe como revisão? Podem cair na prova de vocês? Podem. Eu não estou inventando as questões já foram cobradas em concursos, certo? Vamos lá. Questão 19. Tema: inquérito policial. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a correta afirmação. Vamos lá. O advogado José, ele quer acesso aos autos do inquérito policial. Mas, para isso, ele deverá ter uma procuração e, ainda assim, somente poderá ter acesso às diligências juntadas. Correto. Pessoal, lembra daquela súmula que diz que o advogado ele pode ter acesso aos processos que já foram documentados? Lembram que o advogado ele pode ter acesso a os autos do inquérito, mas, lógico, procuração, mas somente ele pode ter acesso àquelas diligências, os autos que já foram documentados, que já foram juntados. A 18 está anulada, tá? Letra A está correto. Vamos lá. O delegado de polícia está obrigado a realizar diligências requisitadas pelo Ministério Público, bem como aquelas requeridas pela parte interessada. Negativo. Ele é obrigado se o Ministério Público pedir. Se a parte interessada pedir, é uma discricionariedade dele, se ele vai fazer ou não. Antônio foi preso em flagrante por estelionato, praticado contra Sara, que é advogada, né? Capaz de 35 anos. No caso concreto, o delito de estelionato é de ação pública incondicionada à representação. Mas o delegado estará obrigado a instaurar o inquérito, porque houve a cognição coercitiva do delito, decorrente da situação de flagrância. Negativo. Negativo. O delegado, ele só é obrigado a instaurar o inquérito quando o crime é de ação pública o quê? Incondicionada. Depois tem um storyzinho, não? Vamos filmar um storyzinho, não, para a aula de hoje? O delegado só está obrigado a instaurar o inquérito em processos de ação pública o quê? Incondicionada. Ele disse, olha, o estelionato ele é condicionado à representação, então depende da representação da vítima. O delegado de polícia, Leonardo, ao relatar o inquérito policial, está convencido acerca da inexistência do fato. Nesse caso, excepcionalmente, ele mesmo poderá determinar o arquivamento dos autos de inquérito. O delegado pode mandar arquivar inquérito. Artigo 17 do CPP. Delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito. Vamos lá, letra E. O inquérito policial tem um prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, e 30 dias se ele estiver solto. No caso de descumprimento desse prazo, haverá nulidade de todos os atos praticados. Errado. Pessoal, qual é o prazo para concluir o inquérito se o cara está preso? 10 dias, perfeito. 30 dias se ele estiver solto. Até aí, correto. Porém, anular todo o processo por conta disso? Não. Tá? Deu para entender essa questão 19? Foi uma ótima questão e ela já abrangeu várias coisas aí da parte do inquérito. Beleza? Então tá aí, vamos prosseguindo aqui. Questão 20. O conceito clássico de inquérito policial, dado pela doutrina,
é que se trata de um procedimento administrativo que visa apurar a autoria e materialidade. Para que o inquérito, ele é um procedimento judicial administrativo, ele é administrativo. Certo? Administrativo. Ele não é judicial. A investigação realizada pela autoridade policial faz parte da persecutio crimes, né, que é a persecução penal. Acerca da persecução penal, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Ele diz o seguinte: do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, não cabe recurso. Errado. Errado. Pessoal, do despacho que indefere o requerimento de inquérito, cabe recurso a quem? Ao chefe de polícia, lembra? Chefe de polícia. A notícia crimes pode ser de cognição imediata, mediata e coercitiva, correto. Imediata é quando o delegado sabe nas atividades rotineiras dele. Cognição mediata é quando ele está lá e recebe um e-mail informando de um crime. E a cognição coercitiva é quando a polícia militar prende e leva ali de flagrante delito para a delegacia. Correto. A delatio crimes ocorre quando qualquer do povo comunica à autoridade policial a existência de um crime de ação penal pública. Correto. Inclusive, existe a delatio crimes inqualificada, que é a denúncia anônima. Para que ele receba a denúncia anônima, tem que ter o quê? Na denúncia anônima. O que vocês acham? A denúncia anônima. Eu posso instaurar uma denúncia anônima em abertura de um inquérito somente com denúncia anônima? E aí? Não. Eu preciso ter uma investigação preliminar sumária para procurar indícios de autoria e materialidade. Tá bom? Vamos lá. O Ministério Público não pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, correto? Eu só posso devolver o inquérito do Ministério Público se for para que ele determine ao delegado que sejam feitas outras diligências, que sejam imprescindíveis, ou seja, necessárias ao oferecimento da denúncia. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base de denúncia, o delegado não pode continuar a investigar o fato, a não ser que ocorra o desarquivamento. É isso mesmo. É isso mesmo. A não ser que surjam outras provas, né? Para que ele possa dar continuidade. 21. 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Pessoal, cadeia de custódia é isso. Ele pega, desde onde você protege o local, os objetos do crime, né, os vestígios, até o final da análise, até você descartar aquele objeto que já foi feito o estudo, já foi feita a perícia. Então, a cadeia de custódia é todo aquele processo, desde a coleta do material ali, desde a proteção do material, até o descarte. Então, tudo isso é a cadeia de custódia. Ele vai mostrar a história cronológica dos vestígios que foram coletados ali nos locais, das vítimas, né? Para tentar rastrear e saber como é que aconteceu aquele crime. Correto. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime. Correto. Ou com os procedimentos policiais ou periciais, nos quais sejam detectada a existência de um vestígio. Correto. O início da cadeia se dá quando ele começa, chega no local do crime e preserva o local, né? Passa aquela fita. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio, correto? A coleta de vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Fim da transmissão no YouTube. Deixem o like e inscrevam-se no canal. Agora nós iremos ficar somente com os alunos exclusivos do curso. Valeu, pessoal. Até mais.